Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de Princesa Mononoke, de 1997, dirigido pelo Hayao Miyazaki, filme que volta aos cinemas agora, no final de agosto, em uma versão remasterizada em IMAX, em celebração aos 40 anos do Estúdio Ghibli. Então, eu aproveitei a oportunidade de trazer a minha análise para vocês sobre essa que com certeza é uma das animações preferidas do Estúdio Ghibli, e Princesa Mononoke, do lendário estúdio fundado pelo Miyazaki e pelo Isao Takahata, que já nos deu grandes animações como Meu Vizinho Totoro e O Túmulo dos Vagalumes. E lançado no Japão em julho de 97, o filme foi um sucesso estrondoso, batendo recorde de bilheteria e se tornando a mais cara animação japonesa da época, com um orçamento equivalente a cerca de 20 milhões de dólares. E o Miyazaki escreveu e dirigiu tudo, inspirado em lendas folclóricas japonesas e na era do Muromachi, um período histórico marcado por guerras e mudanças sociais. E o que me fascina é como ele usa esse pano de fundo para criar uma narrativa que parece atemporal, falando diretamente com questões do nosso tempo. E falando da trama de forma geral, o filme segue o Ashitaka, um jovem príncipe de uma tribo isolada que se vê forçado para deixar sua vila após um incidente traumático, e a sua jornada o leva para um conflito maior entre humanos ambiciosos que buscam expandir as suas indústrias e as forças da natureza representadas pelos espíritos ancestrais e animais divinos. E no centro disso tudo tá Sam, a Princesa Mononoke, uma garota feroz criada por lobos que simboliza a ponte ou abismo entre esses dois mundos. O Miyazaki constrói uma história cheia de camadas, onde ninguém é puramente vilão ou herói. E o foco aqui tá na busca pelo equilíbrio em meio ao caos. É uma narrativa que flui como um rio selvagem, misturado ação intensa com momentos de pura contemplação. E um dos pontos mais impressionantes, na minha opinião, é a direção do Miyazaki e o cuidado com o projeto. Com a sua experiência de anos em animações, ele transforma a Princesa Mononoke em uma grande epopeia visual que rivaliza com live actions grandiosos, e ele usou aqui storyboards detalhados como se fosse um mangá serializado para planejar cada cena, garantindo que o ritmo nunca fique em monotonia. E pela primeira vez ele conseguiu incorporar elementos de animação digital misturado com o tradicional desenhado à mão, o que dá uma textura única para as florestas exuberantes e as batalhas caóticas. E uma coisa que eu sempre digo é que cinema é imersão, e aqui você se sente dentro daquele mundo místico, com todos os detalhes de mundo, onde tudo faz parecer muito vivo e real, seja em detalhes das folhas balançando ao vento e sombras dançando nas árvores. É o Miyazaki aqui no auge da sua direção, gente. E passando para a animação em si, o Estúdio Ghibli elevou o padrão com esse filme. São 2 horas e 15 minutos de frames meticulosamente criados, onde cada detalhe conta uma história, e a sequência de floresta, por exemplo, são lindas, que capturam a beleza e a ferocidade da natureza de um jeito que poucas animações conseguem. E os deuses animais, como o espírito da floresta, são desenhados com uma grandiosidade que inspira reverência, usando cores vibrantes e movimentos fluidos comparado a produções ocidentais da época, como as da Disney. Isso aqui é mais maduro e artístico, sem apelar para a fórmula infantil, e o Miyazaki e a sua equipe gastaram anos refinando isso, e o resultado é uma animação que envelhece como um bom vinho. Já falando dos personagens, ninguém tá fora do tom. O Ashitaka, o protagonista, é um herói atípico, calmo, reflexivo e guiado por um senso de honra, mas carregando uma maldição que o torna vulnerável. Ele representa o espectador navegando por dilemas morais sem resposta fácil. Já Sam é uma força da natureza literalmente, feroz, leal e conflituosa. Ela encarna a raiva da Terra contra a invasão humana. Já a Lady Eboshi, líder da Cidade de Ferro, é uma antagonista complexa. Ela constrói uma sociedade inclusiva para marginalizados, mas a custo da destruição ambiental. E tem personagens aqui que adicionam um humor sarcástico, enquanto os deuses, como Moro, a Lobo, trazem uma sabedoria ancestral impressionante, e o diretor dá profundidade a todos eles, evitando estereótipos e mostrando que o bem e o mal são de perspectivas. Já falando dos temas,
A Princesa Mononoke é um manifesto ambiental disfarçado de fantasia. Toda a produção aqui foi influenciada pela sua própria visão ecológica e retrata o embate entre a industrialização e a preservação da natureza de forma nuanceada. Não é um sermão simplista, ele mostra os benefícios do progresso humano, como empregos e inovação, mas também as consequências devastadoras, como a poluição e a extinção de espíritos. Há um toque sobre a importância das mulheres, como a Eboshi e a Sam, liderando narrativas de poder e resistência, desafiando papéis tradicionais do Japão feudal. E além disso, o filme aborda a diversidade cultural, destacando tribos indígenas e a heterogeneidade da sociedade japonesa. É uma análise sincera sobre coexistência que me faz refletir toda vez que eu assisto, e a trilha sonora é um outro elemento que eleva o filme a níveis épicos. A trilha aqui mistura músicas tradicionais japonesas com orquestras ocidentais, criando músicas que variam da seriedade à confusão, e o tema principal é hipnótico e melancólico, capturando a essência da perda e da esperança. Em cenas de batalha, os tambores e cordas aceleram o pulso, enquanto nos momentos mais calmos, flautas e harpas invocam a paz da floresta. E eu adoro quando a música não é só o fundo, ela dialoga com imagens e amplia as emoções, e é sem dúvidas uma das melhores trilhas sonoras de animação que eu já ouvi em todos esses anos vendo filme. Então, Princesa Mononoke é uma animação maravilhosa, e com anos assistindo animações, eu vejo poucos filmes que equilibram tão bem a ação e drama. O Miyazaki não força lições, ele as tece na trama, deixando você pensar por si só, e talvez uma possível fraqueza para alguns pode ser o ritmo mais contemplativo em partes que exigem paciência, mas para mim isso é uma virtude que permite que as ideias inspirem. E comparado a outros trabalhos do Miyazaki, como A Viagem de Chihiro, por exemplo, que é mais mágico, esse aqui é mais maduro e violento, apelando para um público adulto, sem perder o encanto, e é original porque foge dos clichês de anime, priorizando o realismo místico e personagens multifacetados. E o impacto cultural dessa obra é gigantesco, gente. Lançado há quase 30 anos, ele ainda influenciou filmes até como Avatar do James Cameron, que bebeu muito da fonte desse conflito entre homem e natureza, e no Japão ele virou ícone ambiental, inspirando debates sobre preservação. Já no Ocidente, ajudou a quebrar barreiras, provando que a animação pode ser séria e premiada, e ganhou prêmios no Japão Academy e até menções em festivais internacionais. Então, em resumo, Princesa Mononoke não é só um filme, é uma grande experiência que nos lembra da fragilidade do nosso planeta e da necessidade de harmonia. O Miyazaki conseguiu aqui criar algo eterno, com visuais deslumbrantes e personagens inesquecíveis, e uma mensagem que ecoa forte até hoje. E se você é fã de cinema que vai além do entretenimento, esse filme é obrigatório. E para Princesa Mononoke, nota 9. E agora eu quero saber de você, se você tá animado para ver esse relançamento em IMAX e 4K, eu com certeza irei revisitar essa obra nos cinemas. Beleza, pessoal? Obrigado por assistir até aqui, até um próximo vídeo e fui!